10 horas e 39 minutos, falamos há pouco aqui com a Ellen Brown, né, repercutindo um pouco aí sobre essa questão do aumento do número de casos de coronavírus, número também de internações em todo o estado de São Paulo. A gente vai continuar falando um pouco sobre esse assunto. Temos na ponta da linha o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner. Muito bom dia para o senhor, doutor Sidney, como vai? Obrigado por atender a Band News. Muito bom dia, Ivan. Um prazer estar com vocês. Doutor, a gente pode falar que São Paulo enfrenta uma segunda onda do coronavírus, na sua visão? Não podemos falar, Ivan, não podemos falar pelo pouco tempo de acompanhamento que não nos permite dizer que isso é uma tendência do aumento do número de casos, de um crescimento exponencial. O que a gente tem visto, sim, desde a quinta-feira passada, aqui no Einstein, é um incremento do número de casos que passaram a ser internados, principalmente de quinta para sexta-feira, e esses casos, eles aumentaram na sexta-feira, tiveram um aumento muito mais discreto no sábado, se estabilizou no domingo e voltou a ter um acréscimo na segunda. Porém, o pouco tempo em que isso aconteceu de quinta-feira para cá, não nos permite dizer que isso é uma tendência do ponto de vista estatístico ou que isso vai ter um crescimento exponencial a partir de agora. Como nós experimentávamos aqui um platô, nós tivemos nos últimos 3, 4 meses sempre um número de leitos ocupados por Covid estável entre 50 e 55 leitos. Nós não sabemos se isso é uma elevação por conta de um descuido da nossa população que pode rapidamente voltar ao platô anterior ou se isso vai ter um crescimento exponencial, assim como é descrito uma segunda onda. Agora tem a questão dos testes também, né, doutor Sidney? São muito mais testes sendo feitos, né, do que ali no meio, né, começo, meio da pandemia. Isso também influencia uma alta no número de casos, ou não? Estou falando um pouco de besteira aqui. O Albert Einstein também presenciou Também. e atestou esse aumento? Então, nós vimos um aumento do número de testes, de solicitações, mas não, contudo, a gente pode hoje afirmar que houve um aumento na porcentagem de testes positivos. Uhum. Mesmo porque isso é analisado conforme média móvel, e se nós analisarmos a média móvel dos últimos 7 dias, houve até um decréscimo da positividade desses testes. Mas o número... Perdemos o contato aqui com o presidente do Hospital Albert Einstein, o Sidney Kleiner, falando, né, que embora o hospital tenha registrado também nos últimos dias um aumento, né, no número de pacientes com Covid, né, ele falou, foi grande na sexta-feira, diminuiu no sábado, diminuiu no domingo, voltou a crescer na segunda-feira, aumento superior a 80% já na média dos leitos lá do Albert Einstein. Ele disse, foi claro, que é muito cedo para avaliar ou para testar que isso seja um reflexo de uma segunda onda, né? Ele confirmou também que o hospital realmente registrou um aumento no número de testes, de solicitações, de testes feitos, principalmente aquele PCR, né, que detecta se o vírus está ativo, mas que não houve uma elevação dos resultados positivos, quer dizer, o aumento dos testes não influenciou necessariamente no aumento de casos positivos. Retomamos aqui o contato com o presidente do Albert Einstein, o Sidney Kleiner. O que eu ia perguntar, doutor, depois, enfim, dessa questão do PCR, é sobre, na verdade, como lidar, né, com essas informações, porque tudo bem, o senhor está falando aqui do Albert Einstein, a gente trouxe informações, por exemplo, do Sírio-Libanês, do HCOR, de outras unidades que também registraram esse aumento. E na semana passada o governo de São Paulo falava que não tem aumento, não tem aumento. E agora eles falam que sim, há aumento. Só que a gente só vai ter uma atualização das medidas de flexibilização ou não lá para o dia 30 de novembro. Quer dizer, até lá, como é que a gente trabalha isso, né? Uma alta nos números e um aumento também da procura pelos hospitais. Quer dizer, a gente tá tranquilo para receber de novo essa demanda? A gente aprendeu com a primeira onda, faço aqui entre aspas, né, já que o senhor falou que de fato não há uma segunda. Estamos preparados para enfrentar um aumento desse tipo? Olha, depende, eu acho que depende muito, Ivan, da onde que a gente fala qual que é a preparação. Eu tenho certeza absoluta que lidar com esse tipo de paciente hoje é diferente do que lidar em março, abril, quando se conhecia muito pouco deste comportamento. Ao mesmo tempo, recursos
digitais têm permitido a gente fazer monitorização dos casos mais leves e moderados em domicílio, não necessitando de internação, como monitoramento de saturação de oxigênio, como o uso de tomografias, por exemplo, para mostrar o grau de acometimento pulmonar. Porém, eu acho que a comunicação nesse momento é que se o número de casos aumentou, independente se isso caracterizar ou não uma segunda onda, porque no nosso modo de ver, o Brasil não teve um pico semelhante da Europa e a primeira onda ela não acabou, porque um índice constante de contaminação continua acontecendo. Então, o que a gente pode falar neste momento, e eu acho que a mensagem tem que ficar, é que se houve um aumento de casos de testes, é porque a população, especialmente nós temos visto que os mais jovens se descuidaram e muito das medidas de proteção, especialmente as festas, encontros, jantares, almoços, sem uso da máscara, em locais fechados, e que permitiram disseminar entre esta população, mas também que essa população, quando contaminado e assintomático, acaba levando para os seus domicílios e contamina pessoas que podem ser até de maior risco, como avós, pais. Então, a comunicação, eu acho que a comunicação que as medidas de segurança novamente têm que ser adotadas o máximo possível, sem, contudo, significar um retorno à quarentena inicial. Uhum. Não, inclusive trouxemos essa informação aqui hoje mais cedo, né, de uma escola que suspendeu as aulas por causa de um surto de Covid, festas também, alunos de outras escolas também. É uma situação complicada. Para finalizar aqui da minha parte, doutor Sidney, a gente viu que durante o pico da pandemia, nós tínhamos na cidade montados os hospitais de campanhas, muitos deles, inclusive, com o apoio do Albert Einstein, né, de profissionais do Albert Einstein atendendo esses hospitais, e os hospitais foram desmontados. Já há algum diálogo, alguma conversa com o governo do estado para que, caso seja necessário, esses profissionais voltem a atuar em unidades de campanha, ou por enquanto não há esse tipo de conversa com as autoridades de saúde públicas, no caso, né? Não existe essa conversa com as autoridades, porque nós entendemos que essa população que foi extremamente exposta, e ela continuou sendo exposta, talvez até pela dificuldade de manter um isolamento social e uma quarentena, não se mostra necessário o acréscimo do número de leitos àqueles que já estão em operação dentro do município de São Paulo. Quer dizer, existe aí uma reserva para atendimento, mas principalmente, eu volto a falar, se nós pudermos comunicar da maneira adequada e trazer de volta a conscientização das medidas de proteção, eu tenho aí a convicção de que isso vai representar um acréscimo atual que volta ao platô que a gente vinha observando, dando ao sistema de saúde a capacidade de lidar com este incremento no número de casos. O que a gente não pode deixar é a população entender que acabou a pandemia e que as medidas de flexibilização signifiquem que ela não existe mais, o uso da máscara não seja obrigatório, o encontro em festas, em jantares com mais de 100, 200 pessoas, que isso não signifique risco. Significa, sim, o risco, e eu acho que é essa comunicação que a gente tem que ter. No mais, eu acho que o sistema, diferentemente da primeira contaminação que a população teve, a primeira exposição, ele está hoje com uma reserva suficiente para lidar com essa elevação inicial do número de casos. É importante ter essas informações. Sidney Kleiner, doutor Sidney Kleiner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, conversou conosco aqui no Band News São Paulo sobre esse aumento no número de internações, o número de pacientes, né, na verdade, com Covid-19, mas que por enquanto, vou dizer assim, né, doutor, uma luz laranja, né, pra gente continuar revendo aí os nossos cuidados, né, não é um alerta vermelho, mas de alguma forma a gente tem que estar com isso no radar para continuar preocupado e continuar se cuidando, né, doutor? Porque a situação pode piorar e pode piorar, sim, se a gente perder ali a mão em relação a esses cuidados, né? Muito obrigado pela presença aqui. Imagina, obrigado você e aviso laranja escuro. Bem pertinho do vermelho. Obrigado. Boa, doutor. Obrigado mesmo. Abraço. Bom trabalho para o senhor. Bom dia a todos.